que eu não tinha de competência física, eu compensei em planejamento e conhecimento nutricional. E se não fosse isso, eu não teria finalizado nem a pau. E eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas que fazem um Ironman, provas de triatlo e tudo mais, não dominam essas variáveis também. E, cara, na essência, se você for parar para pensar, qualquer prova de endurance, não vou dizer qualquer, mas vamos pensar numa maratona. A maior parte das pessoas consegue caminhar 42 quilômetros. Doído, sofrido, mas caminhar você consegue. Por que poucas pessoas conseguem correr? Se você estiver fazendo bobagem com IA, a IA vai te dar muita bobagem muito rápido. Se você estiver fazendo alguma coisa boa com IA, você vai ter muita coisa muito rápida. Então, a IA não é uma solução inerente a nada. Ela simplesmente é uma ferramenta de eficiência. Só que não adianta você ser eficiente na coisa errada. Não adianta você ser eficiente em resolver o problema errado. Porque isso, uma vez mais, vem com custo de oportunidade. O tempo que você vai dedicar aprendendo IA é um custo de oportunidade que você poderia estar colocando em outras coisas e talvez faça sentido estar em outras coisas. A maior parte das pessoas acha que para elas terem uma vida diferente, primeiro elas fazem o que tem que fazer, depois elas têm o resultado, depois elas se tornam. Mas isso está errado. Primeiro você é, depois você faz, depois você tem. Então não é, eu quero ser fitness, então para eu ser fitness eu vou primeiro fazer exercício, depois eu vou ter um corpo legal, depois eu sou fitness. É o contrário. Primeiro eu me torno o tipo de pessoa que é fitness. Depois eu ajo em consistência com uma nova identidade. E se eu fizer isso por tempo suficiente, eu vou ter a vida de uma pessoa fitness. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais. E aqui a gente fala sobre vida, saúde, paternidade e vamos falar muito sobre negócios aqui hoje também. Deixa eu partir para o meu roteiro para apresentar o meu convidado, mas antes eu queria te fazer um pedido. Se inscreve aqui no canal se você estiver pelo YouTube ou segue se você estiver pelo Spotify, porque honestamente é assim que essa mensagem consegue chegar para mais gente e talvez aquela pessoa que está precisando de uma mensagem pode fazer parte aqui dessa conversa. Mas vamos lá, falar dele. Ele é o filho da Rita e do Jovi. Ele é casado com a Débora, pai do Rafael e da Alice, que inclusive estão aqui nos bastidores assistindo a gente. Ele é empresário, mentor e Ironman. Estudou Direito na USP, Empreendedorismo e Inovação no programa Stanford Ignite, Negociação em Harvard e Liderança na Disney. Tem mais de uma década de experiência em consultoria e treinamentos, conduzindo projetos em 4 continentes. E hoje ele ajuda empresários a terem empresas mais prósperas e vidas mais leves. Seja muito bem-vindo, meu amigo André Arcas. É um prazer estar aqui, Marcelo. Valeu, mano. Valeu por ter topado. E Ironman. Vamos direto ao ponto, velho. Bora. Eu, conversando contigo, até vi um vídeo no teu canal do zero, você costuma dizer, do sofá a um Ironman full em 6 meses. Como, velho? Cara, foi uma jornada selvagem, como você pode imaginar. E na época, eu tava com os meus 2 filhos pequenos, o Rafa tava com 2 anos e a Alice tava com 1. E aí, minha rotina foi toda pro inferno, tava tudo cagado, tava gordo, tava uma zona. E eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa pra me motivar. Eu sempre tive na cabeça um Ironman, né? Eu tinha uau, deve ser incrível fazer esse negócio. E aí, isso foi, cara, novembro de 2023. Eu olhei e falei, será? Um Ironman, será? Será que talvez isso poderia ser um projeto? E aí eu fui pesquisar, né? Quanto tempo demora pra fazer um Ironman? Aí tava lá, assim, você treinar forte de 6 meses a 1 ano. Aí eu olhei e fui pesquisar, quando que é o próximo Ironman? Daqui 6 meses. Eu falei, mentira. Deus falou comigo. Botou na conta de Deus, é bom. Deus falou comigo. Que isso? Aí eu olhei, o sinal, né? É o sinal, falou, tá falado, vamos fazer. E aí, cara, eu falei, acho que a primeira coisa que foi o grande diferencial disso é um comprometimento absoluto com o sucesso, né? Que é fazer. Não é, eu vou fazer em 10 horas. Não, eu vou fazer a parada.
terminar, esse era o objetivo. E aí eu falei, bom, se esse é o objetivo agora, o que é que eu tenho que fazer e principalmente quem é que eu tenho que ser para fazer isso funcionar. Então aí a partir daí foi coisa de um mês de bastante pesquisa. O que é o treino, o que é a rotina, como é que isso funciona, equipamentos que a gente precisa, o que é importante, o que não é, como é que a gente estrutura esse treino. Contratei um cara para me ajudar a voltar, né, pelo menos para essa fase inicial, para não me arrebentar. E esse era o grande limitador, né? Eu não posso me machucar, porque se eu me machucar em qualquer momento do negócio, meu projeto. O que é um Ironman full para quem tá assistindo Boa. e nunca ouviu falar? Boa pergunta. Só para ter noção do que a gente tá Boa falando aqui, mano. O Ironman é uma das maiores provas de triatlon do mundo. Ela é uma prova que compõe natação, bicicleta e corrida. Então são 3,8 km de natação em mar aberto, 180 km de bike e 42 km de corrida, também conhecido como uma maratona. Isso tudo é feito um atrás do outro. Então você termina a natação, sobe na bike, guarda a bike, vai correr. E no Brasil a gente tem uma única prova de Ironman no Brasil, que é o Ironman Brasil, que ocorre em Florianópolis, mas tem outras provas ao redor do mundo também. Quanto tempo em média de horas assim? O cara que ganha, a pessoa, o Boa. cara ou a mulher, enfim, que ganha o Ironman, em média, Boa. termina em quanto tempo? Um campeão de Ironman, que é o tipo de cara que você vai ver competindo numa Olimpíada, Boa. é uma pessoa que vai terminar o Ironman em umas 8 horas. Tá. Tá? Então, assim, a gente está falando da elite, uma pessoa que é realmente um atleta profissional vai fazer isso aí. Um amador, uma pessoa que treina bem, tem uma boa bagagem, vai fazer isso em 10 a 12 horas. Né? Uma pessoa que já tem um track record de treino, já faz isso há muito tempo. Uma pessoa um pouco mais normal vai fazer isso em 12 a 14 e aí isso vai diminuindo ali até o final. Uhum. Caramba. E é muito louco, porque você saiu do zero, do sofá, como você diz, até o Ironman full, em tudo isso que você acabou de falar, em 6 meses, e aí você vai contar um pouco mais o como, que foi o que eu te perguntei, mas, cara, hoje eu faço parte de uma assessoria que é de triatlon, isso desde 21, 22, mas meu foco ainda está na maratona, porque eu quero ir para lá também, então eu conheço um pouco desse universo. Legal. Mas todo mundo que eu convivo lá, e até o guidance, né, o padrãozão, é no mínimo uns 2 anos, uns 2 meio Iron, que é metade disso que você falou, para depois chegar num Ironman full. E aí, mano, você recebe o sinal lá, como você falou, em 6 meses, e como é que foi essa parada, velho? Cara, foi muito uma... É muito interessante, alguém, né? assim, né? Como? Você falou que encontrou alguém ali onde você estava falando. Você encontrou alguém para te ajudar e tal? Boa, eu contratei um preparador físico para me ajudar a fazer essa rampagem, né? Porque o Iron, você não vai começar super hardcore, você precisa ter uma parametrização de treino em que você vai periodizar isso para não ser tudo de uma vez. Boa. Então, essa transição do tô sedentário, não tô fazendo exercício, para vou ter um ritmo de treino de 10, 12, 20 horas por semana, era a parte que mais me preocupava. Então, eu trouxe um preparador para me ajudar nisso. Nesse quesito ele foi bem sucedido, mas eu não sentia que ele tinha o refinamento que eu queria que ele tivesse. Tá bom. Então, os meus parâmetros de treino estavam mudando muito, né? No Iron você precisa treinar em Z2, Z3, Z4, e todos esses treinos têm motivos de ser e você precisa estar dentro ali dos parâmetros para não ter problema. E eu sentia que, pô, às vezes mandava uns times errados, às vezes eles mandavam uma curva errada, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, meu, se é pra eu ter que corrigir, então deixa que eu faça o negócio sozinho. Então foi isso. E aí eu peguei muitos materiais lá de fora, né, de quem já fez um Iron lá fora, materiais em inglês, que tem muita coisa, né, que o Ironman mesmo disponibiliza e traz pessoas que, ó, esse cara aqui ele é bom, ele sabe o que ele tá falando e tal. Então essa foi a jornada principal. Eu nunca tinha feito uma prova de triatlon antes, então eu fiz a minha primeira prova de triatlon com mais ou menos 2 meses. Eu fiz um olímpico, Tá bom. que é... deixa eu lembrar as medidas, eu acho que são 750 de natação, 30 de bike e 10 de corrida. Se eu não estou enganado, essa é a medida. Então, aí eu consegui sentir já como é que era o negócio e falei, pô, rolou 3 horas de prova que eu fiz ali, legal... Vamos pro próximo. A tal da transição, né? Que as o pessoal transições, fala, como é que é o negócio. É isso aí, é isso aí. Da hora. Cara, e aí você te deu um up ali, só que você tava
quase no meio ali do período de 6 meses. Ali o teu volume já tinha aumentado consideravelmente. E qual que foi, tipo, o efeito colateral que você já começou a sentir ali? Porque você saiu do zero, né? Você não tinha o volume. Ali o negócio já... Você, terminando esse Olímpico, você teve mais segurança de falar, mano, vou pra frente, vou embora? Ou começou a falar, cara... O Olímpico foi com 2 meses. Ali eu já foi um uau, consigo, tem coisa na mão, vai dar bom. Boa. Então dali começou a evoluir. Até porque entra a maturidade de treino, entra a questão da compreensão de nutrição, de outros elementos que a gente vai dominando com o passar do tempo. Então ali o Olímpico foi cara, eu consigo. O que me arrebentou foi o meio Iron. Eu tive um meio Iron um mês antes do O que é o meio Iron? O meio Iron é metade do Ironman, que é 1.9 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Mas não dá 1.9, né? Porque você tem ali um pouco, a água te leva pra esquerda, pra direita, dá uns 2. Exato, dá os dois. 1.9 era... E aí, seria em Florianópolis também, eu falei, putz, sabe, legal pra eu sentir como é que é o clima, como é que é o relevo, pra sentir um pouco do que foi. E eu tava muito gripado na noite anterior, tava todo entupido, zoado, com dor de cabeça. E pra piorar, a natação foi cancelada. Tá. Foi a primeira vez que cancelaram a natação, tipo, na história do Ironman aqui no Brasil. Eu falei, meu, justo na minha vez, cara. Então, foi complicado eu chegar... Putz, eu queria sentir, eu queria testar, eu queria entender e... Putz, não rolou. E eu fiz lá a bike, fiz a corrida e eu terminei assim, exausto, moído. E o pensamento foi, cara, como é que daqui a um mês eu vou fazer um Iron Full? E teve muitas coisas que eu mudei depois disso que eu acho que foram determinantes para a prova. Então, por exemplo, a minha bike. Não tinha uma bike TT, eu tinha uma bike, que era uma bike de carbono, era uma boa bike, mas era uma speed. Uhum. E eu falei, mano, não vai rolar. Vou ter que trocar isso com essa bike. Você trocou a bike, você adaptou. É. Caraca, mano. Então, isso foi uma coisa que rolou. Segunda coisa que rolou foi o lance da nutrição. Então, eu comecei a olhar, por exemplo, lá para a cápsula de sal. Uhum. Eu tinha os gels estavam bem divididos, mas eu não estava olhando para o sal. E depois que eu comecei a tomar cápsula de sal nos meus treinos mais longos, eu vi que eu tinha um controle melhor dos batimentos. Então, depois de, 4 horas de treino, eu via que meus batimentos davam uma disparada muito grande. E eu achava que isso era cansaço, mas na real era descompensação eletrolítica, porque eu estava queimando sal demais e os gels que eu estava tomando não tinha sódio suficiente para compensar. Comecei a tomar cápsula de sal, mudou pra caramba, melhorou muito. Legal. Então essas foram 2 mudanças críticas que aconteceram nesse timing, que foi determinante para fechar o Iron. Boa. E o que você acha que você fez diferente do que a maioria que se prepara para um Iron faz? Vamos considerar esse tempo... Eu arrisco dizer que é arriscado, beleza? Total. E aí eu vou te perguntar se você faria de novo ou indicaria isso. Em algum momento eu vou te perguntar. Aí você já emenda. Mas vamos pensar que esse tempo padrão, o que você acha que você fez de diferente? Porque você teve que aprender coisa pra caramba ali, velho. Foi. O que entende? Qual que foi teu modelo mental ali que funcionou na tua opinião? Cara, eu acho que a primeira coisa é o comprometimento com a meta. Não é eu vou tentar fazer um Iron, não é eu vou ver se vai dar para fazer um Iron. Eu vou fazer o Iron nem que eu tenha que terminar me arrastando. Tá bom. Então, esse modelo mental, ele me trouxe desde antes uma disposição para fazer o que tinha que ser feito. Então, cara, você quer fazer o Iron? Bom, eu fiz lá, procurei, pesquisei, tem que treinar 20 horas por semana. Tá bom, tem que treinar 20 horas por semana. Eu não vou, eu vou treinar 10, mas com sorte a gente chega lá. Não, cara, é 20 horas por semana. E é isso, e acabou. E se você não quer pagar o preço, não faça, tá tudo certo, mas, entende? Vem de um compromisso absoluto com o objetivo. Tá bom. E com formar e executar um plano que é coerente com o seu objetivo. Boa. É o tal do desejo ardente que o Napoleão Hill fala lá nos livros dele e tudo mais e tal. Beleza, decidi. Mas aí depois que você decidiu, eu costumo dizer, quando eu olho pra maratona, que eu jogo a âncora, né? Vou lá, compro a maratona, eu vou. Depois, de trás pra frente, eu vou destrinchando o como. Sim. E aí, nesse como, você acha que teve também algo que você fez diferente? Você já deu uma pista ali que foi, cara, fui buscar material fora. Sim. Então ali o inglês te ajudou, mas algo mais você falou, cara, eu pensei e agi diferente. Cara, pode parecer bobagem, mas eu acho que é você criar um plano coerente com o seu objetivo e você seguir o plano. Dizer isso não passa profundidade, mas eu vou te dizer,
99,99% das pessoas têm desejos, mas não têm planos, e quando tem planos, não seguem os planos. Então, maratona que você tem muita vivência, você sabe, cara, as pessoas não treinam, não seguem a planilha. Segue a planilha mais ou menos, ou então segue a planilha numa zona de treino diferente do que deveria estar seguindo. Então, é nas pequenas coisas do dia a dia. O básico bem feito consistentemente que leva até lá. E assim, o que é diferente no Iron? Eu tive uma rotina de treino, foi uma rotina sempre profissional. Era 2 treinos por dia, de terça, quarta, quinta, sexta. Sábado era transição, que era 7 horas de treino, 6 horas de bike mais 1 hora de corrida, para pegar esse descer da bike com as pernas cansadas para correr. A postura, né? A postura e uma meia maratona ali no domingo para fechar a semana, segunda-feira era off. Então, cara, eu vivia com dor todos os dias, eu entrava na banheira de gelo e falava assim, nossa, que delícia entrar na banheira de gelo. Eu flexibilizei trabalho para fazer isso. São coisas que eu fiz. E talvez muita gente olhar e falar assim, você é louco, não vai rolar 2 treinos por dia. Não tô a fim de fazer. Tá tudo certo. Mas eu acho que foi muito isso de, cara, eu me comprometi profundamente com o resultado. Eu me tornei o tipo de pessoa que concretiza aquele tipo de vida e eu fiz o que tinha que fazer. Boa, boa. E o que você pode dizer que foram os principais aprendizados que você teve depois disso? Porque foi uma decisão arriscada, inclusive. Você comprou uma parada que, pô, beleza, eu tenho um desejo, mas o que está em risco, além da minha rotina, também é a minha própria saúde. Total. Você comprou um risco mediano para alto ali, vamos dizer. Total. O que você acha que você aprendeu e você fala, cara, isso aqui valeu eu carrego para minha vida, eu quero passar para os meus filhos, além de só ter cumprido, não é só, né? Além de ter alcançado teu objetivo. Cara, acho que tem muita coisa interessante nisso aqui. Acho que uma delas é um pouco do... Todo objetivo, ele tem que ter um ponto de equilíbrio entre o resultado que você vai ter, o risco que você corre e até o custo de oportunidade disso aqui. Boa. Essa equação precisa fazer sentido. E cada um vai ter um apetite diferente das coisas. Talvez alguma pessoa fale assim, não, isso aqui é arriscado demais para mim. Ou meu custo de oportunidade é alto demais para esse negócio. Mas a gente precisa olhar para isso com franqueza. O quanto eu quero isso aqui, qual o tamanho do risco que eu estou disposto a correr e qual que é o custo de oportunidade que eu estou deixando na mesa por estar fazendo isso aqui. Quando essa conta fecha, coisas incríveis acontecem. E quando você ignora essa equação, arrependimentos tendem a chegar. Essa é uma coisa. Segunda coisa é o poder do planejamento. A gente vive num mundo em que planejamento é uma coisa, na minha visão, muito subestimada. As pessoas, especialmente agora que a gente tem inovação, startups, não, vai lá e testa, valida, sabe? E, cara, eu não acredito muito nisso. Eu acho que existe uma dimensão de testes, claro que vai ter, mas tem coisas que só um plano vai te proporcionar. Eu lembro que eu conversei com um cara que ele era treinador de Ironman também, eu perguntei para ele, cara, qual que é a diferença do meio Iron pro full, além da obviedade que um é o dobro do outro? E ele me falou, cara, o meio Iron, se você tiver um condicionamento físico legal, você termina. Você pode terminar meio aos trancos e barranco, meio arregaçado, mas você termina. Um Iron full você não termina. Ou você treinou para aquilo, dedicado, direto, ou você não vai terminar. Porque a maior parte das pessoas já teve 4 horas, 5 horas de exercício contínuo na vida. Mas 10 horas, 12 horas, 14 horas, muita gente não teve. Então você começa a entrar num território desconhecido. E o que foi determinante para mim finalizar era o completo domínio que eu tinha sobre as variáveis. Eu sabia precisamente quanto que eram os meus batimentos nas minhas zonas de treino. Eu sabia exatamente qual que é o pace que eu poderia manter. Eu sabia exatamente quanto que eu tinha que tomar de glicose, de sódio, de absolutamente tudo. O que eu não tinha de competência física, eu compensei em planejamento e conhecimento nutricional. E se não fosse isso, eu não teria finalizado nem a pau. E eu arrisco dizer que a maior parte das pessoas que fazem um Ironman, provas de triatlo e tudo mais, não dominam essas variáveis também. E, cara, na essência, se você for parar para pensar, qualquer prova de endurance, não vou dizer qualquer, mas vamos pensar numa maratona. A maior parte das pessoas consegue caminhar 42 quilômetros. Doído, sofrido, mas caminhar você consegue. Por que poucas pessoas conseguem correr? Porque essas pessoas não dominam o quão rápido elas podem ir. Porque o jogo da maratona, assim como do outro endurance, o ideal é você terminar no talo. Você não quer andar
porque você vai demorar demais. E se você correr rápido demais, você quebra antes. Então é esse equilíbrio perfeito, essa curva para você zerar a maratona com o último gota de combustível do tanque. E aí, cara, só tem um jeito de você fazer isso, que é você dominar essas variáveis. Você precisa saber quando que você está entrando em Z3, em Z4. Putz, eu estou indo rápido demais. Se eu não diminuir agora, eu vou quebrar. Eu preciso hidratar melhor, eu preciso de mais eletrólitos. Se você não sabe, cara, é inevitável que vai dar ruim. Então foi isso que me ajudou a dominar essa prova. Boa. Imagino. E o que você conseguiu, velho, levar depois pra tua rotina? Porque você criou uma disciplina, você aumentou ali o teu nível de disciplina surrealmente, né? Uhum. O que isso, tipo, impactou de forma positiva, ou enfim, na tua rotina ali, que você fala, cara, isso não muda mais, velho, depois do Iron? Cara, isso é muito legal. Porque eu não mantive de maneira muito profunda o volume de exercício, porque era muito pesado. E aqui volta um pouco no que eu tô falando do custo de oportunidade. Eu tive que sacrificar muito tempo para viabilizar uma prova dessa. Então eu queria, depois disso, focar minha energia para outras coisas, mais para os negócios, mais para crescer a minha mentoria, para crescer outras coisas, que foi o que aconteceu. Então hoje eu tenho uma rotina de exercício, ela não é do jeito que eu gostaria que ela fosse, mas ela existe. Mas para mim, o grande ponto que importa é o lance da equação do custo de oportunidade. Eu coloquei aqui na minha vida e falei, cara, esse é o tipo de vida que eu quero levar. Uhum. E quando a gente constrói de forma deliberada, a gente tem que tomar decisões. Então eu olho para os meus hábitos dessa forma. Eu não sou escravo dos meus hábitos, os meus hábitos me servem. E às vezes eu estou vivendo períodos em que eu estou com 2 filhos pequenos e faz sentido colocar um pouco mais de energia aqui. Ou então eu estou dando um sprint no projeto que eu quero dar um salto financeiro, faz sentido colocar um pouco mais de energia aqui. E a gente vai calibrando isso. Boa. O que é importante na minha visão, no final de tudo, é você ser deliberado sobre o que você está construindo e você ser honesto com você mesmo. É isso aqui que eu quero ou não é? Eu estou disposto a pagar o preço ou eu não estou? Boa. Ô, mano, eu, pelo menos, quando eu termino a maratona, eu sempre tenho uma ressaca ali, tá ligado? E eu tenho um amigo, o Paulo, que inclusive tá lá na minha comunidade, enfim, na mentoria e tal, e a gente estudou juntos no ensino médio, e ele completou também o full em maio do ano passado. E, cara, ele não voltou a treinar ainda, velho. Porque ele tá empreendendo, tem uns desafios, mas assim, a minha ressaca dura assim, 1 mês, 2 meses de maratona, cara, mas aí eu percebo, o Iron já é um pouquinho mais e tal. Como que foi isso pra ti, mano? Ou como tá sendo? Cara, total. Eu tirei o pé super forte do triatlon, cheguei a fazer pedais mais longos, corridas mais longas nesse meio tempo. Mas, cara, eu acho que assim, o que despertou pra mim foi... Cara, eu consegui criar um negócio incrível ali, dentro dessa dimensão de corpo e saúde. Uhum. E se eu pegasse essa mesma energia, essa mesma disciplina, essa mesma consistência e aplicasse em outras coisas? Total. E aí, cara, acho que foi esse a virada que pegou pra mim, sabe? Acho que, cara, acho que um exemplo muito bom disso é vendas, né? É muito comum eu ver que o problema de vendas da maior parte da galera, dos nossos mentorados, do mercado, por aí cara, não tem volume. Não tem o volume necessário e a consistência necessária para ter o resultado que você quer ter. Você diz volume de prospect. De tudo. De lead, de ligação, de mensagem, de tudo, cara. E isso, da mesma forma com o Iron, é parametrizável. Existe um funil ali. Então, cara, o Flávio Augusto fala muito disso, né? Cara, 100 ligações tem uma venda. Se você fizer 100 ligações hoje, você vai ter uma venda. Mas a maior parte das pessoas não faz 100 ligações. Ou faz 100 ligações uma vez. Sim. E aí não tem o resultado que quer ter. Sim. Aí compara com um cara que faz 100 ligações todo dia e o cara tá milionário, você fala, nossa, mas que milagre que você fez? Eu ligo. Ué, mas eu também ligo. Teve sorte, né? Deus abençoou o cara, né? Tipo, pô. E muitas vezes, às vezes, a gente se pega e fala assim, pô, eu tenho que deixar meu site muito bonito, né? Eu tenho que trabalhar bastante na parte do layout, eu tenho que não sei o que e tal. Mas, cara, se eu não tô atraindo tráfego, né? Eu não tô atraindo pessoas pra lá, pô, às vezes, quanto tempo eu perco... Às vezes escolhendo o nome, né? Pô, tem que escolher o nome. Total. Pô, e o nome e tal. Pô, liga, caramba. Total. É exatamente isso, cara. Se o gargalo... Em geral, o cara que é pequeno, ele vai ter o gargalo da venda. Cara, não estão deixando de comprar de você por causa do nome, eu prometo. Prometo que o problema não é esse. Então, o que eu gosto de falar? Cara,
Coloca o volume, coloca a consistência no que importa, tem o resultado inicial e depois testa outras coisas. Cara, com dinheiro na mão, depois que você teve uma performance de vendas, é mais fácil. Puta, aí eu vou pensar no nome, eu vou contratar uma agência. Aí, você tá até mais cabeça pronto, fria, aí é mais né? fácil. Total, concordo, mano, concordo. E quando você leva isso pra tua rotina, por exemplo, se eu chegasse para ti agora, como eu falei, eu tenho um plano de ir pro Iron. Eu conheço os bastidores, conheço gente que fez, então eu falo, cara, ainda não encaixa na minha rotina. Então é uma decisão minha, porque eu tô priorizando outras coisas. Mas se eu viro para você e falo assim, Dé, é o seguinte, mano, eu decidi a partir de julho, vou encarar o plano de treino do Iron. Nem tô dizendo que é 6 meses, tá? Sei. O que você falaria para mim? Animal. Incrível. Pô, vai com tudo. Dá vai em 6 meses, vai em 5. Cara, acho que assim, primeira coisa é combinados em casa. Isso é um projeto família. É tipo, ó, eu vou fazer isso, eu vou precisar do seu apoio. Você topa? Você tá dentro? Porque, cara, sem o apoio da família, dificilmente esse negócio vai dar bom. Você já vai estar muito cansado, você vai testar limites. E se dentro da sua casa você tem que ainda lidar com a família insatisfeita com o que tá rolando, cara, é muito pesado. Puxado. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa é você entender os seus parâmetros atuais. Cara, quais são as minhas zonas de treino hoje? O que é Z2, Z3, Z4, Z5 para mim hoje? Tá pra bom. você poder montar o treino. E a distribuição do treino do Iron, você precisa ter uma parte de corrida, uma parte de natação, uma parte de bike e uma parte de musculação. Então isso precisa estar distribuído. E é pensar que como é que você... E aí, bom, primeiro que vai faltar tempo no dia. Então, treinos duplos acabam sendo uma necessidade, senão você não tem as curvas de adaptação e desenvolvimento. E aí, o que eu gostava de fazer? Ter um treino leve Z2 e um treino forte Z4. Então, corrida você vai fazer uma Z2, corridinha leve e um treino de tiro. E aí, eu ia distribuindo isso na semana de uma forma que uma coisa compensasse a outra. Então, por exemplo, eu fiz um treino pesado de perna de manhã, eu vou colocar uma natação à tarde. Porque a natação, no Endurance, você vai nadar com muito pouco uso das pernas. A ideia é você usar as pernas só para flutuação e o grosso você vai trabalhar a parte superior do corpo. Interessante. Então, com isso, eu consigo dar uma aliviada na perna, porque eu fiz um treino pesado e a natação compensa. Aí, no outro dia de manhã, eu vou colocar um treino leve de bike para não ficar demais e um treino de musculação à tarde. Então, tinha essa distribuição para não ter sobrecarga muscular e é sempre a lógica de minimizar a lesão. Boa. E qual que é o paralelo que você faz entre se preparar e completar um Ironman com o empreendedorismo e se você acredita que todo mundo que empreende deveria um dia se preparar, nem que fosse para um olímpico, e por quê? Boa. Cara, os paralelos eu acho que tem muito a ver com a lógica de que grandes objetivos são uma maratona e não uma sprint. Exige planejamento, exige consistência. E, cara, hoje em dia eu sou um grande defensor de que o sucesso tá no básico bem feito consistentemente. E eu acho que o Endurance, ele traz muito isso. Não dá pra você, eu vou fazer um treinão aqui uma semana e vou correr um Ironman. Não rola. O preço do Ironman é a consistência ao longo de meses ou anos. Se você não quer, tá tudo bem. Mas é da mesma forma negócio. Não tem um negócio que você vai montar em uma semana e pronto. Multimilionário, faz um exit, se aposenta. Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Mesmo os caras que têm sucessos muito rápidos, eles têm um track record de dezenas, às vezes, de empreendimentos que eles fizeram antes. Então, eu acho que tem muito a ver com essa lógica de compreender que o empreendedorismo ele é um projeto de longo prazo e se você quer fazer algo grandioso, isso vai depender de vencer o tédio e da consistência e do básico. Acho que essa é a primeira coisa. Todo mundo deveria fazer um Iron? Cara, não sei se um Iron, mas pelo menos uma maratona eu acho que sim. É sentir, porque, e aí eu acho que a gente volta um pouco para a lógica grega do negócio, né? Acho que é o Platão que falava isso? Acho que era o Platão. Se não for Platão, era o Sócrates, um cara desses, que é, nós somos Sêneca. Nós tratamos o corpo rigorosamente para que ele seja obediente à mente. Se você não consegue dominar o seu corpo, que é a coisa mais sobre o seu domínio que você tem, você vai controlar o quê? E não só dominar, eu arrisco dizer também não conhecer, porque você não tem como completar uma prova dessa se você não se conhecer. Total. O teu limite, enfim, as tuas zonas, como você falou. Total. Total, mano. Concordo. Foda.
E é muito louco, né? Você me traz uma ideia de que, e pelas conversas que a gente já teve, que você aprende rápido. Uhum. E talvez mais rápido do que a média padrão das pessoas. Provavelmente. O que te faz aprender mais rápido, na tua opinião? E que tipo de conhecimento que você acessou para isso, que não seja só, tipo, veio contigo de fábrica? Pô, difícil dizer. Se você perguntar pra minha esposa, talvez ela vai dizer que veio de fábrica. Mas eu não sei. Eu vou te dizer o que passa pela minha cabeça e eu acho que tem muita coisa que é replicável. Tem um livro muito interessante que é o Ultra Aprendizado do Scott Young, que ele fala muito sobre isso, como é que você aprende rápido as coisas. E aí tem vários elementos que são interessantes nessa história. Acho que um deles é aprendizado, ele é interconectado. Então, sempre que eu vou aprender uma coisa nova, eu tento conectar com as outras coisas que eu tenho na minha vida, com outras coisas que eu aprendi. Tá bom. Então, você me fala assim, André, para você fazer uma maratona é desse jeito. Aí, beleza. Aí eu vou ouvir o que você falou, eu vou conectar com o que eu vivi e tal. Aí eu vou começar a testar esses negócios. Eu vou te falar, cara, mas e desse jeito aqui? E essa rotina de treino aqui? E isso assado? E aí eu vou começar a te questionar. E aí talvez vão ter coisas que você vai falar, isso aqui é por causa disso. Eu vou falar, que interessante, faz todo sentido, nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, agora esse conhecimento está mais integrado. Então, eu acho que isso ajuda muito. E segundo é testar a realidade, que às vezes as pessoas falam umas groselhas pra gente, aí você absorve como verdade e, tipo... Sim. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Total. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. A segunda coisa é, eu sempre busco a aplicabilidade imediata daquilo que eu vou fazer. Então, foi até engraçado. Esses dias eu estava treinando uma assistente pessoal para fazer essa parte de viagens. Né? Então, Físico? Humana. Física, fala, humana. E aí eu comprei um curso para ela de milhas. Eu falei, ó, pega aqui esse curso. Tá bom. Esse aqui vai te dar o feijão com arroz. E aí semana que vem a gente senta pra você ver, pra gente ver como é que é o negócio. Beleza? Beleza. Ela foi lá, e aí? Não, muito interessante, assisti, entendi tudo. Legal. Vamos praticar então? Ela, agora? Ué. Porque, cara, é que nem cozinhar. Não dá pra você aprender a cozinhar além do livro de culinária. Você só vai aprender a cozinhar cozinhando. Total. Então, e eu acho que muitas vezes as pessoas elas têm uma coisa de postergar entrar em ação os conhecimentos que elas estão adquirindo. E eu gosto muito de encurtar esse ciclo. Como é que eu consigo fazer rápido, testar rápido, aplicar rápido para ver se é isso aí? E, cara, isso vai das coisas mais complexas às mais básicas. Então, putz, eu tô numa imersão e eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa. Eu levanto a mão e pergunto. E aí eu pergunto. E a pessoa às vezes fala pra mim, você entendeu? E às vezes eu vou falar, não entendi. Porque se eu não entendi, eu quero entender essa parada. Não é aquela coisa, não, entendi, legal, deixa quieto e volto com a dúvida pra casa. Então, e muitas vezes eu vou validar. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você tá dizendo. Você tá dizendo isso? Aí a pessoa vai falar, é ou não é, ou mais ou menos. E com isso eu vou aprimorando o negócio. Porque enquanto a gente tá só num ouvir passivo de... tem que fazer tal coisa? Beleza, mas isso não desce. Para aterrissar, a gente precisa entrar em ação. Então, eu acho que esses são alguns elementos importantes, talvez dos mais que eu consiga lembrar, que me ajudam a aprender mais rápido. Boa. E você trouxe o nome de livro, e eu tenho sempre uma pergunta que eu gosto de fazer aqui, se você lembra de um nome de um livro que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente. Seria esse ou vem outro na tua cabeça? Nossa, são tantos, cara. É difícil escolher um. Eu vou te falar de um dos livros do momento de vida que eu tô agora, que eu gosto muito, que é A Quinta Disciplina, do Peter Senge. Tá bom. Que foi o primeiro livro que me trouxe presença para pensamento sistêmico. Que é, para mim, é a joia da coroa de tudo que eu faço hoje, em tudo, absolutamente tudo, e que molda a minha maneira de pensar e agir no mundo. Então, o pensamento sistêmico, na essência, é a lógica de contraposto às análises lineares que a gente tende a fazer, a gente tem uma análise muito de causa e efeito das coisas. Tá bom. A, então B, né? Até de uma perspectiva física, acho que talvez a gente traga isso da escola, né? Isola as variáveis e tal, isso causou aquilo, isso vai ter na engenharia, no direito, tudo quanto é coisa, só que isso é uma distorção da realidade e uma análise limitada. Então eu posso dizer assim, da chuva, esquentou, logo choveu, ou esfriou, logo choveu, ou a frente fria bateu com a quente, por isso choveu. Você consegue isolar esse fator, mas a chuva é muito melhor compreendida quando você olha para o ciclo da água como um todo.
Então, quando a gente olha para as coisas de uma forma isolada dessa maneira, a gente tem uma capacidade muito mais limitada de atuar no que está acontecendo. E quando a gente olha para as coisas a partir de sistemas, você consegue ser mais eficaz. Então, o exemplo que eu trouxe do Iron, por exemplo, a maior parte das pessoas consegue andar uma maratona, é um pouco dessa análise. Se você correr rápido demais, você vai entrar em Z4 e aí você vai quebrar antes da hora e aí zoou. Não adianta tentar correr rápido demais. Ou você tem capacidade física e cardiovascular para correr na velocidade que você tem que correr, ou você não tem. Não adianta, não, eu vou no coração. Não vai dar certo, você vai quebrar. Então, e é a mesma coisa, se você correr rápido demais, você vai olhar no seu Garmin, você vai, pô, eu tô em Z2, eu tô em prova, eu poderia estar em Z3. Eu posso apertar um pouco mais. Então, isso é uma compreensão sistêmica do corpo, que é o Z2, Z3, Z4, ele vai estar relacionado com o tamanho da sua prova que você está fazendo e com a sua capacidade física. E nesse parâmetro você consegue calibrar o seu esforço. Então, esse é um pequeno exemplo do poder de uma análise sistêmica. Mas um outro exemplo que eu gosto de dizer muito é o dinheiro. Problemas de dinheiro raramente se resolvem com dinheiro. Aprofunda mais, é interessante. Pô, um cara está endividado. Se você der dinheiro para ele, vai resolver o problema? Não. Porque o problema não é a dívida é só a consequência de alguma cagada entre não fiz dinheiro suficiente ou gastei dinheiro demais em alguma coisa. E soa meio óbvio falando dessa forma, mas isso é mais um exemplo de pensamento sistêmico, porque a lógica linear é, não tenho dinheiro, logo preciso de dinheiro, logo vou pegar o dinheiro emprestado, só que isso gera um retorno na outra ponta que é, você não solucionou a causa raiz que está gerando a falta de dinheiro, e aí você vai colocar mais uma dívida em cima disso e provavelmente vai dar muito ruim. A menos que você tenha feito uma análise de fluxo de caixa, ó, beleza, isso aqui é uma queda porque eu fiz um investimento, aqui assado, não está tudo certo, eu realmente só preciso tapar esse buraco aqui temporariamente, ok, mas em geral não é isso que acontece. Total. E dá para fazer um baita paralelo com a saúde e outras áreas da vida também, né? Cara, eu tô só remediando, tô só tomando aquele analgésico para segurar a dor, mas eu não mudei meu hábito lá. Pô. Perfeito. É o lance da hipertensão. Hipertensão não se resolve com remédio de hipertensão. É a mesma coisa. Você tá só limpando o sintoma, mas a causa raiz não está endereçada, logo isso vai dar ruim mais cedo ou mais tarde. Ou você vai ficar dependente disso eternamente, ou você vai ter um infarto. Total, total. E, cara, hoje, olhando para os teus mentorados, para esse mundo mais de negócio, do empreendedorismo e tal, a gente ouve falar muito sobre tecnologia, a gente até brincou aqui da assistente virtual versus humanas, né? Qual que é a tua real opinião sobre a adoção da IA, por exemplo, que está muito em pauta, para pequenos e médios empreendedores, por exemplo? Tá ajudando ou mais tá atrapalhando? Porque os caras falam, mano, tem tanta coisa, eu tô perdendo foco. Boa pergunta. Cara, eu gosto de dizer sempre que a IA é uma ferramenta. E a IA vai te dar velocidade. Se você estiver fazendo bobagem com IA, a IA vai te dar muita bobagem muito rápido. Se você estiver fazendo alguma coisa boa com IA, você vai ter muita coisa muito rápida. Então, a IA não é uma solução inerente a nada. Ela simplesmente é uma ferramenta de eficiência. Só que não adianta você ser eficiente na coisa errada. Não adianta você ser eficiente em resolver o problema errado. Porque isso, uma vez mais, vem com custo de oportunidade. O tempo que você vai dedicar aprendendo IA é um custo de oportunidade que você poderia estar colocando em outras coisas e talvez faça sentido estar em outras coisas. Então, um paralelo que eu gosto de dizer para os meus mentorados é o seguinte. Por que alguém em sã consciência paga R$1 milhão numa mentoria? E a resposta é uma só. Porque dá ROI. Porque dá retorno. E aí talvez a questão seja a seguinte, você vai olhar para isso, tá, mas eu não tenho R$1 milhão ou não faz sentido para mim investir R$1 milhão? Pode ser, porque para você, para o seu contexto, existe um ROI maior em uma outra atividade, que vai te custar menos, que vai ser mais rápido, como alguma outra coisa. E aí quando a gente olha para o mundo dessa forma, a gente percebe que tudo é uma questão de retorno. Aí o lance é, show, IA é legal? É. Vai dar eficiência? Vai dar ROI? Vai. Essa é a ferramenta certa para mim agora. E aí vai depender muito do caso. Para o cara que é muito pequeno, em geral, ele tem um problema de vendas. E aí agora eu vou fazer até o paralelo com o lance do Peter Senge do pensamento sistêmico. Eu gosto de olhar para o negócio em 4 dimensões. Comercial, vendas, operacional, entrega, modelo de negócio, que é produto, e financeiro, que é como eu ganho dinheiro. Essas 4 coisas precisam se conversar. E muitas vezes elas não se conversam. E esse é o principal ponto que eu pego nos mentorados logo de cara.
E esse é um desdobramento de pensamento sistêmico, por quê? Porque não adianta eu ter um modelo que não é coerente com o meu negócio. Então, quando a gente pensa em SaaS, por exemplo, quando a gente olha para o mundo do SaaS, a gente está muito acostumado com o SaaS self-service, que você entra lá no chat GPT, passa o seu cartão de crédito e compra. Não tem nenhum vendedor, não tem ninguém te ajudando, você entra lá, ou você compra, ou você não compra. Escolhe P, M ou G e fechou. Né? Isso é uma lógica de Product-Led Growth, que é o meu produto, ele vai sozinho. Mas na outra ponta do SaaS, você vai ter SAP, que é um dos maiores ERPs do mundo e que você tem uma cadeia de implementação super complexa, que você tem um monte de vendedor, especialista de indústria, às vezes você tem parceiros de implementação super complexo, que é um SaaS da mesma maneira. Então, não é que está errado um ou outro, a questão é o quão coerente é essa estrutura comercial com o tipo de produto que eu tenho, com o tipo de grana que eu gero. Então, essas coisas precisam se conversar. E aí, quando a gente volta para a IA, o que eu estou vendo? Eu vejo as pessoas entrando na IA meio... A IA vai resolver tudo, e não é bem assim. E a IA vai fazer mágica, e não é bem assim. Mas eu preciso da IA. É verdade, você precisa. Então, acho que assim, o ponto da IA é principalmente dar um passo para trás e entender. Olhando para a IA como uma ferramenta de eficiência e para os gargalos do meu negócio, onde faz sentido para mim implementar IA e onde não faz. E aí, isso pode ser de uma perspectiva operacional de, cara, eu vou conseguir cortar minha entrega pela metade, isso vai ser muito bom. Pode ser de uma perspectiva comercial de, cara, eu vou botar uma IA para fazer atendimento de madrugada, porque meus clientes, eles mandam mensagem para mim 2 horas da manhã e eu não tenho nenhum vendedor para vender. Faz todo sentido. Pode ser de uma perspectiva de modelo de negócio, talvez faça sentido eu ter um produto com IA embarcada ali dentro para o meu cliente, vai ser um puta de um valor agregado. E aí a gente começa a olhar para essas nuances, e para o financeiro, cara, o quanto faz sentido eu investir em IA e essas economias, esses retornos, e aí fazer conta para ver o que faz sentido. Então, assim, eu acho que o que a IA é interessante é, ela te dá a possibilidade de operar com a sofisticação de uma empresa grande sendo pequena. Isso é incrível. Aí o lance é, o quanto faz sentido você dedicar nisso agora, dado o seu contexto de negócio. Eu acho que isso é muito variável de caso a caso. Boa. Concordo 200%. E qual que é a principal dor real mesmo, prática, sem ser filosófica? Porra, empreender no Brasil é foda. Ah, puta, aqui tem uma carga de imposto surreal, tal. Isso, ok, é do jogo. Então, assim, é igual Iron Man. Porra, você vai treinar pra caramba. É puxado? É, mas você decide se quer entrar ou não. Qual que é uma dor real mesmo, sem ser essas de, extremo, que você vê um padrão da galera que chega até você lá como possível mentorado? Você fala, cara... Legal. Cara, eu tenho eu divido meus mentorados em 3 categorias. A galera tem 1 milhão, de 1 a 10 e mais de 10. Tá bom. Meu maior mentorado está arrumando a fazer 107 milhões esse ano. E o menor mentorado está começando um produto novo agora. Então, a gente tem bastante... Vamos pegar esse que está começando, vai. O que está começando é falta de clareza do que eu tenho que fazer, como é que eu estruturo um negócio sem morrer ao longo do caminho. Boa. E de forma que eu tenha dinheiro suficiente para fazer as coisas funcionarem. Então, é um desafio primordialmente comercial, mas vem junto com essas repercussões de produto, de operação e tudo mais. Mas a dor maior é... Não sei se é a dor, mas o gargalo maior é a venda. Conseguir vender. Então, esse é o primeiro caso. O cara que está de 1 a 10, ele já é um cara que, ele em geral, está muito imerso na sobrecarga de tudo depende de mim. O negócio funciona, ele gera dinheiro, está funcionando, mas se eu tirar a mão, o negócio cai igual um castelinho de cartas. Às vezes ele é o negócio, né? Às vezes ele é o negócio. E muitas vezes, interessantemente, ele inibe o crescimento do negócio. E, de novo, a gente volta para o lance do pensamento sistêmico. Uhum. Se eu não permito que o meu funcionário cometa erros, porque toda vez que ele vai cometer um erro, eu entro para salvar, eu inibo a capacidade do meu funcionário de aprender. E se eu inibo a capacidade do meu funcionário de aprender, ele nunca vai aprender. Uhum. E o negócio será eternamente dependente de mim. Então, para você conseguir crescer, você precisa abrir espaço para o erro, por exemplo. E isso é uma coisa que o cara que está nessa fase, em geral, tem uma dificuldade de desapegar. Mas ele precisa. E aí a gente começa a entrar num jogo mais de processo, de como é que você consegue fazer o negócio funcionar menos com a sua mão. E o cara que está acima de 10, ele em geral vai ter um problema de margem. Ele tem um negócio que funciona, que gera dinheiro, que está rolando, mas não sobra nada no final do mês. Tem gente que fatura 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, às vezes mais do que isso. E, cara, no final, na última linha, tá
Ali 0 a 0. Especialmente a galera que está mais no varejo, que depende, que é muito influenciado por Selic, curva de consumo, são segmentos aí que sofrem um bocado com margem. Total. E quando você olha para esse, por exemplo, para esse que está começando, o ROI, que você comentou, que para mim faz total sentido, ele fica 100% girando ali em venda? Ou você olha para algum tipo de ROI diferente? Cara, eu vou dizer o seguinte, tá? Muito embora os meus mentorados, 99% deles tenham resultados expressivos financeiros, eles não viram para mim e falam isso. Nossa, André, se não fosse você não tinha faturado tanto. Não é muito para isso que eles olham. Eles falam muito de um lado um pouco mais transformacional, talvez, de mentalidade, de forma de pensar, porque de fato é uma coisa que eu acredito. Se você quer ter um resultado diferente, você precisa pensar diferente. Você age do jeito que você age porque você pensa de um jeito. Se mudar a maneira que você pensa, você vai agir de outro jeito. E conforme eu vou guiando eles no processo, eles vão tomando presença para esse tipo de coisa. Então, é o lance da venda. Por exemplo, putz, não vendi nada essa semana. Tá bom, quantos contatos você fez? Ah, não fiz. Ah, fui numa reunião, fui numa feira. Quantos contatos você fez? Tipo, volta, vamos aterrissar. É isso. Aí a gente começa, porque começa as historinhas, tal, a gente começa a se perder nos meandros, mas no final das contas, performance, e eu acho que esse é um insight muito bom, performance é preto no branco. Fez ou não fez? Não tem julgamento moral. E eu acho que as pessoas se perdem um pouco no julgamento moral. Nossa, é culpa, é vergonha, é sentimentos, mas tudo são histórias. No final das contas eu tinha um objetivo, eu tenho um plano, eu tinha que fazer isso. Fez ou não fez? Por que eu não fiz? Como é que a gente muda? Tanto que recebi uma mensagem no grupo dos mentorados que não pôde participar do último encontro coletivo, e ele já mandou, né? Essa semana eu fiz A, B e C, aí ele colocou entre aspas, assim, né? Show, quero números, que é uma coisa que eu sempre falo pra eles. Porque, cara, no final das contas é isso. Você pode me contar a história mais linda do mundo. Você fez o volume que você tinha que ter feito ou você não fez o volume que tinha que ter feito? Porque é isso. Porque se você não fez, é mais fácil chegar e falar, não fiz. Top. O que aconteceu e como é que a gente evita que isso aconteça de novo na próxima semana? Então, essa mudança de forma de pensar e de ser, no final das contas, é o que muda tudo. Não é à toa que quando você olha para os caras que são grandes mesmo, eles falam muito sobre mentalidade. Talvez não aterrize bem o que isso significa, mas na essência se você se tornar uma pessoa diferente, que tem novas formas de pensar e agir, você vai ter novas formas de resultado. Simples como isso. E eu acho que isso é o mais valioso que a gente consegue oferecer no processo de mentoria. Total. E como que é o formato da mentoria hoje? É presencial, Boa. online? Cara, eu toco tudo remoto, tenho mentorado até na Austrália hoje. Legal. E funciona super bem. E para mim são 3 grandes pilares que eu gosto de trabalhar, que é o que eu penso. O primeiro deles é o diagnóstico plano de ação, que é o básico que toda mentoria que se preze deveria ter, que é te dizer, cara, o caminho é para cá, esse é o desafio que você tem específico, que a gente faz com base no diagnóstico, e bora fazer. Show? Estamos fechados nessa? Estamos fechados nessa. Esse é o mais básico. Aí a gente vai entrar na segunda fase, que é a fase em que aí você vai ter mais variabilidade de como isso acontece. Diferentes mentorias vão ter diferentes níveis de envolvimento do cara, do dono da mentoria, do mentor, do cara mais sênior, às vezes vai ter equipe, às vezes não vai ter. A minha forma de fazer isso eu acredito que não adianta eu te dar o plano perfeito se você não executar o seu plano. E é muito fácil eu chegar e falar assim, tá aqui o plano. Se você fez e teve resultado, eu sou um gênio. Se você não fez e não teve resultado, aí a culpa é tua. É muito confortável essa posição. Então, como é que eu gosto de trabalhar? 5 níveis de acompanhamento. Acompanhamento semanal, em grupo com a galera, que é o básico, fez, não fez. Toda semana feijão com arroz. Acompanhamento mensal para a gente bater resultado. Eu consegui um resultado acumulado nesse mês, sim ou não? E como é que isso se compara com a execução que eu tive? Revisão trimestral para a gente fazer mudanças mais estratégicas de para onde que a gente está indo em termos de negócio. Individual. Coletivo. Essas partes são todas coletivas. Tá bom. O individual entra no suporte individual WhatsApp. Ok. André, o cliente falou tal coisa, estou batendo cabeça, o que você acha? Acho isso, direciona para cá e faz. E tem o quinto elemento que é as individuais. André, quero bater um papo com você, gasto no telhado, socorro, bora fazer bora. Porque no final das contas, o que eu acredito? A sessão semanal para mim é mais importante. Porque se você colocou o volume de execução na semana, consistentemente, o resultado vai chegar. Não tem como não chegar.
O individual, eu jogo mais para, putz, legal, alguma coisa desviou demais, o que a gente precisa fazer? Mas você vai ter a execução a nível semanal, o resultado a nível mensal, a estratégia a nível trimestral e as emergências a nível individual. Porque é a forma que eu acho que mais tem funcionado. E o legal do coletivo também é que você consegue conectar mais a comunidade. Eles começam a se engajar, se apoiar. É muito fácil você olhar para o outro e ver o que o outro está fazendo de errado. Difícil é você olhar para você. Mas na hora que você vê o outro, aí você começa a é verdade, eu acho que eu fiz a mesma coisa. Então... Deixa eu me preparar para a próxima semana. Deixa eu seguir a planilha, né? Eu acho que eu fiz isso. Então, e o terceiro pilar é a ambiência. Que é uma coisa que eu acredito que é muito importante, você ter contatos com gente que está tendo um nível de jogo acima do seu. Mas não um nível de jogo estupidamente maior que o seu, um nível de jogo um pouco maior que o seu. Pô, cara, se a gente sentar com o Flávio Augusto, que fatura muitos bilhões ali, ele vai falar, eu acho que eu vou entender, mas provavelmente eu vou entender 20%, 30% do que ele está passando. Muitas das coisas estão num nível de jogo tão maior que é difícil para a gente tangibilizar. Sim. Então, o melhor mentor para um cara que fatura 1 é um cara que fatura 10. Um cara que fatura 10 é um cara que fatura 50. Total. Mas o cara de 1 bi, de 10 bi, cara, é muito distante. E até as estruturas tendem a ser diferentes. Total, boa. E como que você trouxe bastante a questão vou chamar de planilha aqui, né? De seguir o básico bem feito e tudo mais. E o desafio até para quem está começando, talvez tenha um público razoável nessa camada de vender, que é o maior desafio, ali pode vir o maior ROI, da disciplina do básico bem feito, de fazer ligação. Como que você trouxe ali, como que você traz para os mentorados, mas como você faz para ir atrás dos teus? Como que a galera chega, não, como que você vai atrás, que é o que eu entendi que você faz. Legal. Então, como eu prospecto clientes, é isso? Boa. Show. Isso. Então, eu tenho alguns caminhos diferentes. Um deles é o meu canal no YouTube, um canal que tem 180 mil inscritos. Legal. Gente que olha o conteúdo e fala, pô, faz sentido esse negócio que o André falou. Nossa, realmente, se eu fizer isso aqui, é o melhor meu negócio. E essas pessoas, elas seguem os links e marcam uma sessão comigo para a gente poder trocar. Esse é um canal de aquisição que existe. Segundo canal de aquisição que existe são as palestras. De tempos em tempos eu faço palestras para ajudar empresários a olharem para o negócio de forma mais integrada. Tá bom. E como essa é a minha grande abordagem, isso traz gente que conecta com essa ideia. Então, muitas vezes você vai ter mentorias que são específicas, tipo assim, você vai ter uma mentoria de vendas, você vai ter uma mentoria de IA, mas mentorias de negócio, pela complexidade que elas têm, é uma coisa um pouco mais incomum de você encontrar. Tá bom. E aí, como é que eu faço? Eu chego pro cara e falo o seguinte na palestra, olha, você percebe que você precisa olhar para o seu negócio de forma integrada, senão não vai dar bom? Então, e aí eu posso te dar um exemplo bem concreto disso, que é como é que eu conduzo até o diagnóstico. A primeira etapa do diagnóstico para mim é olhar para o financeiro, que é qual é o seu objetivo? O que você quer de verdade? E, em geral, eu jogo muito pro pessoal. Qual é o estilo de vida que você quer ter? Tá bom. Em termos de grana, em termos de tempo, em termos de tudo. Aí você vai falar, cara, eu quero esse estilo de vida aqui. Show. Quanto custa esse estilo de vida? Talvez você vai olhar e falar, cara, isso aqui custa sei lá, 100 mil reais por mês. Beleza. Aí agora a gente vai olhar pro financeiro. Vamos bater a DRE? Vamos ver quanto dinheiro a gente precisa gerar nessa DRE para gerar 100 mil líquido de forma que a empresa não tenha um problema? Vamos, faz as contas. Então aqui, ó, vamos lá. Receita bruta, CMV, CSP, lucro bruto, até a última etapa da reserva de lucro. Aí a gente olha e fala, em geral aí já tem um monte de gargalo, já tem um monte de buraco. Mas disso aqui a gente já vai jogar produto. Beleza, esse produto leva você até aqui? Pode ser que sim, pode ser que não. Vou precisar de uma nova linha de produto. Eu preciso de um upsell. Eu preciso de um downsell. Eu preciso de uma oferta de continuidade. Beleza, ajusta aqui, legal. Vamos olhar para a venda agora. Como é que a gente vai vender isso aqui? Você dá conta de vender isso aqui na estrutura atual? Dou conta. Não dou conta. Vou precisar de alguém. Legal. Digamos que você vende isso aqui. Você consegue entregar isso aqui? Consigo. Não consigo. Aí quando você começa a olhar para esse todo, você olha e você fala, puta, faz todo sentido. Então, o primeiro passo aqui agora legal, o dinheiro faz sentido, eu vou olhar primeiro para a venda. Da venda eu vou puxar aqui até esse patamar, que é o objetivo 1. Aí eu mexo na operação, eu mexo aqui, assim, assado, e beleza, caminho desse jeito. Então, quando o cara tem presença para isso numa palestra, eu olho e falo, faz todo sentido, por isso que eu não estou tendo resultado. André, você consegue me ajudar? Consigo te ajudar. Outra coisa que eu uso muito é o modelo do Flávio Augusto de prospecção ativa com base em indicações. Tá bom. Então, você vai encontrar vários vídeos do Flávio fazendo isso na internet e ele fala toda vez, gente, isso aqui vai te deixar multimilionário. Acredito no que eu estou falando, as pessoas não acreditam, mas é verdade. E entra muito na lógica de você fechando a venda com alguém, você levantar indicações na hora da venda. Então, como é que eu faço isso hoje? Eu fechei a mentoria com alguém, eu vou virar para a pessoa e vou dizer, você está feliz? A pessoa em geral vai estar muito feliz, porque agora ela encontrou uma solução para um problema que ela está arrastando há muito tempo.
E ela, pô, André, eu tô muito feliz. Eu falei, que legal, cara. E antes da gente encerrar, você consegue perceber hoje a importância de você ter um negócio estruturado e como essa falta de estrutura estava afetando o seu resultado? Pô, total consigo ver isso. Pois é. E, cara, qual que é o problema? Hoje, a maior parte das pessoas não tem essa noção. Você sabe disso porque eu fiquei 1 hora aqui conversando com você. Mas tem um monte de gente boa, competente, dedicada, que está se ferrando todos os dias porque não sabe do que eu te falei. Você consegue ver isso? Pô, total. Pois é, cara. Então eu vou te dar a chance agora de você se posicionar para algumas dessas pessoas. Deixa eu mandar um olho no WhatsApp aqui. Chegou aí? Chegou. Tá vendo esse maisinho aqui? Clica no mais. Clique em contatos. Cara, eu vou te dar a oportunidade de me conectar com 10 empresários que precisam ouvir o que eu te falei aqui hoje. Aí a pessoa vai lá, tal, manda para mim. Eu digo para ela, eu sempre digo isso, tudo que eu tô dizendo é profundamente verdade. Cara, parabéns por se posicionar para essas pessoas. Você fez diferença na vida de alguém hoje. E vou te mandar uma mensagem aqui para você avisar essa galera que eu vou entrar em contato. Se alguém não quiser que eu entre em contato, você me avisa? Aviso. E aí, às vezes, uma pessoa não quer, e tá tudo bem, eu não vou entrar. Mas as outras pessoas provavelmente estão precisando de ajuda. E é uma ajuda que pode, cara, mudar uma família, pode mudar um negócio, pode mudar um monte de coisa. Em geral, me passam 12 indicações por venda. Teve uma mentorada minha que me passou 54. 12 indicações ou 2? 12 é a média, uma já me passou 54. Caraca. Porque é isso, cara. Hoje, a real é, empresários precisam de ajuda, cara. A gente não tem essa formação em lugar nenhum. Médico não aprende negócios, advogado não aprende negócios, e aí o cara vai lá e tá tentando tocar um escritório aos trancos e barrancos, tentando. Cara, é muito difícil. E é só sobre negócio? Ou tá muito no pessoal também? Aí é a minha filosofia do negócio. Eu acho que nada é só sobre negócios. Tá bom. Porque aí a gente vai ter os seus bloqueios emocionais, os seus desejos pessoais. Tem empresários, mentores por aí que falam assim, enquanto eu estiver acordado eu tô trabalhando. Cara, beleza, esse não é meu approach. Meu approach é, sua vida precisa fazer sentido para você. Pode ser que tenha uma fase que você vai trabalhar muito, pode ser que tenha outra que não. E pode ser que você queira ter uma empresa de 1 bi, pode ser que não. Bem, não tem nada de errado. O lance é a gente ser honesto com o que a gente quer. Você tendo a competência para construir a vida que você quer, tá show. Total. Se tirasse o fator empresário dessa equação, você não fosse mais atender empresário, se fosse para um lado mais pessoal da parada, Sei. O que você faria? Algo diferente? Em que sentido? Você vai passar a mentorar pessoas mais para o lado do desenvolvimento pessoal e você não vai atender o negócio do cara, você vai atender a vida. Que talvez não, com certeza vai refletir no negócio ou na carreira. Vamos pensar que não é empresário, é alguém do mundo corporativo. Sei lá, um gerente, um diretor. Sei. O que você manteria do teu framework? A essência vai ser muito parecida, né? Hoje eu foco em empresários muito pensando na lógica de retorno. Para o cara que ele é CLT, às vezes não faz sentido pagar um ticket de mentoria porque ele não vai ter o retorno financeiro coerente para justificar. Mas a essência é sempre a mesma. A essência é, cara, o que é que você quer? Qual é a vida que você quer construir? Verdadeiramente. A partir disso, a gente vai começar a traçar um plano. E a partir disso, a gente vai olhar para os preços a pagar. Então, o cara é um gerente. Ele quer virar diretor. Tá bom, beleza. Você quer virar diretor nesta empresa, em qualquer lugar, como é que é isso? Eu quero tal coisa. Show de bola. Você já alinhou com a sua esposa, com a sua família, o preço que isso vai te custar? Você está disposto a fazer o que tem que ser feito para chegar lá? Você já chegou para o seu chefe e falou, chefe, eu tenho o desejo de ser diretor. O que eu preciso fazer para chegar lá? Você já fez isso? Muitas vezes a resposta é não, cara. As pessoas não fizeram isso. Elas estão, sei lá, seguindo meio no automático, esperando que a vida naturalmente vai recompensar elas. E, cara, isso não vai acontecer. Botando na conta da empresa, o plano de carreira, né? Sendo que, cara, a carreira é tua, velho. Você tem um plano para sua carreira? Ou você tá esperando que a empresa vai te entregar? Porque pra mim é que nem você esperar que o presidente vai salvar a tua vida, cara. Tem 20 anos aí que tem gente falando, esse presidente é bom, esse presidente é ruim, esse presidente é bom, esse presidente é ruim, e a galera tá brigando, e tem gente ficando rica, tem gente ficando pobre, e o presidente não vai mudar diferença nenhuma na tua vida. Top. Cara, com todas essas experiências que você teve fora, que eu trouxe ali no roteiro de abertura também, Harvard, Stanford, Disney e tal, qual que é o conhecimento que você acha que você tem na frente da maioria dos brasileiros que ou estão, enfim, entregando algum tipo de mentoria ou estão empreendendo no Brasil? O que você acessou de fonte de conhecimento diferente? Cara, isso é muito legal. Aí entra muito no sabor de cada um, né? Existem infinitos mentores incríveis e eu acho que é um carro. Se eu te perguntar qual é o melhor carro do mundo,
Cara, não tem o melhor carro do mundo, tem o carro que você mais gosta, Total. ou o carro que você mais quer. E eu não acho que tem a melhor mentoria ou a pior mentoria, né? Mas o características. Então, você pega o Lázaro, por exemplo. O Lázaro é um cara que vai ter uma experiência de empresa grande, de turnaround, de controles para empresas big. Você vai ter o G4, que vai ter um lance um pouco mais startup do negócio. Enfim, não tem certo e errado. Tem o que tem fit para você. Eu posso te falar de mim. O meu jogo entra muito, de novo, no pensamento sistêmico. Eu gosto muito dessa parada. Eu não sou o cara que é tipo, vai lá e vende a qualquer custo e pega o dinheiro, depois você descobre o que vai acontecer. Tem gente que usa esse approach e, cara, nada de errado, mas não é o meu estilo. Eu gosto de olhar para esse todo. Eu não quero chegar com 50 anos e olhar para meus filhos e falar, caramba, eu perdi a infância dos meus filhos, não tenho relação nenhuma com eles e agora eu tô com esse monte de dinheiro, mas ninguém quer estar aqui comigo mais. Total. E isso acontece. E tem gente que não liga, mas tem gente que liga e tem gente que sofre, tem gente que perde o casamento. O Reed Hastings, ele fala que quando ele começou a Netflix, ele não queria estar na 7ª startup no 7º casamento. Então, uma regra que ele estabeleceu é toda terça-feira, 5 horas da tarde, caiu a caneta, eu vou encontrar minha esposa, não importa o que aconteça. E ele bancou aquilo. Então, os conhecimentos que eu tirei, especialmente do programa de Stanford, foi: eu, como empresário, preciso ser um generalista. Eu preciso olhar para o meu negócio e entender ele em todas as pontas. Talvez eu não vou ser o cara que vai resolver o problema, mas eu preciso ser capaz de olhar para as finanças e falar, tem um problema aqui. Eu preciso ser capaz de olhar para a operação e falar, tem um problema aqui. Eu preciso ser capaz de diagnosticar onde é que está a parada e trazer um especialista para resolver. E isso é uma coisa que eu acredito profundamente e é por isso que eu trago essa abordagem integrada de negócios que, cara, para mim foi uma coisa revolucionária na minha vida que eu vi lá e que, cara, eu acho que esse é o segredo de um negócio de sucesso. Top. Para quem viveu uma carreira no mundo corporativo, 20 anos lá tal, então, tinha muito esse conceito do mentoring dentro do corporativo, mas agora ele, tomou uma decisão e quer ir mentorar empresários. Por onde ele deveria começar? Isso é legal. Cara, tem uma tendência rolando agora no Vale do Silício, chamado de HIC, que é High Impact Contributors, que é a lógica de um cara que era diretor de área, ele saiu e agora ele domina IA o suficiente para operar quase que como se fosse um squad ou um time. Então, eu tô vendo caras com extrema senioridade seguindo esse caminho. Tá bom. Como é que eu pego a IA para operar como se eu tivesse uma equipe de 5 analistas e fazer uma puta entrega alto nível? Hoje, um cara que tem esse nível um pouco mais executivo, mais sênior, consegue fazer isso. E eu acho que esse é um caminho fenomenal para você ter Você pode operar como uma consultoria, você pode operar como um mentor, mas nessa lógica de serviço, são caras que estão cobrando, sei lá, imagina que o time inteiro com 15 pessoas custa para a empresa 3 milhões por ano. E eu chego e falo, cara, eu opero o que esse time inteiro faz por 1,5 milhão, que é um pouco mais de 100 mil por mês. Ele dobrou o resultado dele operando com IA. E eu acho que esse é um caminho muito interessante para quem está nessa pegada. Mais senioridade corporativa, até porque isso vai te dar muita flexibilidade. Acho que o cara que tem senioridade no corporativo, um cara que já está batendo os seus 40, 50 anos, ele tem uma preocupação muito legítima de, mano, e se eu sair perder esse emprego aqui, quão fácil é para eu me recolocar e quanto a minha reserva financeira sustenta tudo isso aqui? Isso é uma preocupação muito legítima. Então, esse skill da IA, nesse sentido, ele é muito interessante, porque ele não só te permite operar numa lógica financeira que faz sentido para a empresa, como te permite também ter um skill que vai ser importante para o corporativo empresa grande, que é a velocidade de adoção de IA. Então, para uma empresa grande, adotar IA é um fenômeno complexo, tem muitas variáveis e tal, mas eu trazer um cara que é executivo, que já tem isso aqui e que vira um replicador interno, é uma coisa que pode fazer muito sentido. O papel de evangelizador ali, exato, que ele conhece os do corporativo. Exatamente. Boa. Então, ele já vai ter isso mais ou menos empacotado de uma forma que vai fazer sentido. Isso talvez seja variável de setor para setor, mas conceitualmente falando, eu acho que é um caminho excelente para alguém nessa posição. Top. Muito bom. Achei sensacional e até olhando um pouco pro universo que eu vivo e ainda vivo no corporativo faz total sentido.
E a gente vê esse desafio também da questão da IA. Pô, todo mundo quer adotar a IA, cara, mas não é tão simples assim. Né? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade. Como é que você faz um rollout numa organização que tem 1000 funcionários? Putz, multinacional. muito treta. Tá maluco. A gente tá, às vezes, com desafio no soft skill, né? Imagina quando a gente for... Entendeu? Porra, tem uma barreira ainda. A IA ajuda, mas o próprio idioma ainda é uma barreira. Cara, sensacional. Adorei o papo e eu sempre tenho um pedido no final que é deixar uma mensagem que estiver dentro do teu coração. Então, cara, para ti, eu não vou direcionar. Você decide aí se é para empresário, se é para quem tá querendo arriscar no Ironman, se é para quem tem filho, enfim, o que vier no teu coração, deixa uma mensagem final e já emenda aí teus contatos, como que a galera te acha, os empresários estão assistindo. Legal. A maior parte das pessoas acha que para elas terem uma vida diferente, primeiro elas fazem o que tem que fazer, depois elas têm o resultado, depois elas se tornam. Mas isso está errado. Primeiro você é, depois você faz, depois você tem. Então não é, eu quero ser fitness. Então, para eu ser fitness, eu vou primeiro fazer exercício, depois eu vou ter um corpo legal, depois eu sou fitness. É o contrário. Primeiro eu me torno o tipo de pessoa que é fitness. Depois eu ajo em consistência com uma nova identidade. E se eu fizer isso por tempo suficiente, eu vou ter a vida de uma pessoa fitness. E eu acho que isso é importante porque muita gente está esperando... Não está esperando, mas tenta agir de uma forma incoerente com quem elas são. Na esperança de que se elas fizerem isso por tempo suficiente, elas vão se tornar uma pessoa diferente. Mas é o contrário. Primeiro você precisa se comprometer a ser uma nova pessoa. E uma vez que você faz isso, as coisas desdobram de uma forma diferente. Eu acho que a paternidade é um exemplo fácil de entender o que eu quero dizer com isso. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Você não age de acordo com a paternidade até você se tornar pai. Não, primeiro você vira uma chave dentro de você e fala... Eu sou pai. E agora que eu sou pai, eu ajo de uma outra forma. E por isso eu tenho uma outra vida. E isso talvez seja claro dessa forma, mas isso também pode ser uma coisa deliberada. Você não precisa esperar a vida acontecer e falar, a partir de agora ser tal coisa. Não. Você pode escolher. Hoje, eu sou um empresário de sucesso. Ótimo. Como é que um empresário de sucesso age? Como é que um empresário de sucesso pensa? E você começa a agir em conformidade com essa nova identidade até o momento que isso se torna uma realidade na sua vida. Total. De repente. Né? Do nada a mágica acontece. É isso. Muito bom, André. E como que a galera pode te encontrar, mano? Boa. No meu YouTube, André Arcas, me acha fácil. E no Instagram, andré.arcas. Sou super disponível. Fala que você assistiu aqui no Tarja Preta. Vai ser um prazer servir vocês. Vamos fazer uma collabzinha lá, pô. Bora. Bora lá. Fechado. Não dá, Fê, pra configurar lá? Então tá feito. Fechado, mano. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer. E vamos combinar aí, em média, daqui a um tempo a gente combina de você voltar aí pra contar outra história. Quem sabe quando eu tiver no meu plano do Ironman lá, de 6 anos, né? Essa é um pouquinho diferente. As crianças já dão até risada. Valeu. Galera, vocês que ficaram aqui acompanhando a gente, sem dúvida nenhuma, tem uma pancada de insight aqui. Então, se algum insight te tocou de alguma forma, seja de negócio, vida, deixa aqui um comentário e não esquece de encaminhar esse episódio para aquela pessoa que o nome vem agora na tua mente, que provavelmente pode ser aí um sinal, a gente falou de sinal aqui, que ela esteja precisando ouvir alguma coisa que a gente falou aqui. Beleza? Valeu, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, obrigado, tchau! E aí, mano?